O Palmeiras oficializou a contratação do meio-campista Maurício, revelação do Cruzeiro, que foi destaque do Internacional nas últimas temporadas. Um jogador que chega para completar o meio-campo do time de Abel Ferreira no sentido de características e oferecer algumas possibilidades interessantes de variação. Até por isso a gente vai para o nosso campinho para mostrar então algumas possibilidades aqui desse Palmeiras com a chegada do Maurício. A gente tem aqui na tela um time base do Palmeiras, não é necessariamente esse o time titular, nem dá para dizer que o Abel tenha um time titular nesse ano, porque mexeu muito nas peças, né, por diversos motivos e agora, mais especificamente nesse momento, por conta da Copa América. Não tem o Gustavo Gomes, não tem o Richard Rios, que é uma peça importante, o Hendrick que foi embora, enfim. O Palmeiras perdeu alguns jogadores, alguns outros acabaram saindo do time por uma questão de opção. Aqui a gente vai dar uma olhada mais para o elenco, para as peças à disposição e tentar entender o que o Maurício pode fazer de diferente nesse time do Palmeiras. Então, habitualmente uma linha de 4 jogadores, e aqui já tem um ponto importante, né? O Abel gosta de prender um dos seus laterais na saída de bola. Então, quando o Marcos Rocha joga, é ele, Marcos Rocha, que faz esse papel. E aí o Piquerez vai ter a possibilidade de avançar, o Lázaro se aproximar da faixa central junto com o Veiga, o Estevão vai abrir um pouco mais campo, mas adicionando bastante agressividade, e o Flaco podendo ser a referência, né? Aí aqui na dupla de volantes o Aníbal titular à frente da defesa como aquele jogador de bastante imposição sem a bola, podendo ter o Zé Rafael, que tem alguma chegada à frente, ou até mesmo o Richard Rios, né, que é um jogador de bastante controle da bola, muita qualidade de passe, titular da seleção colombiana nesse momento lá na Copa América. Outras possibilidades que o Palmeiras tem. Rony, que pode ser um centroavante aqui no lugar do Flaco Lopes, características diferentes, né? O Lopes mais referência e faz um bom 2024. O Rony é um jogador que tem maior mobilidade, então o Abel tem essas duas peças para poder pensar em possibilidades. Tem o Dudu, que pode ser esse ponto aqui na vaga do Lázaro. O Lázaro, nesse momento especificamente, até está machucado, né? O Dudu pode ser esse jogador também para vir para uma faixa um pouco mais central e tentar dividir a articulação com o Veiga, embora não seja tanto essa a característica do Dudu, né? Ele jogou muito bem pelo lado direito, muitas vezes abrindo o campo e fazendo boas diagonais. Pode ser um jogador nessa faixa mais central na criação, mas do lado para dentro me parece o setor onde o Dudu rende mais. Mas também é uma peça que pode ser abrigada aqui nesse espaço do campo. Se o Abel optar por ter o Mike, por exemplo, na direita, né? O Mike já um pouco menos habituado a fazer esse movimento, embora possa fazer, né? Pode ser um lateral de mais ultrapassagem, e aí o Piquerez ser esse jogador que vai construir um pouco mais por trás ao lado do Murilo e do Gustavo Gomes, né? A gente viu, por exemplo, no jogo contra o Vasco recentemente, né? O Zé Rafael em muitos momentos aparecendo nessa faixa um pouco mais central entre os zagueiros para iniciar o jogo. Não é muito essa característica do trabalho do Abel, mas pode acabar acontecendo também com um meio-campista, né? Um médio, como dizem os portugueses, aparecendo ali entre os zagueiros. Pensando nos reforços então que o Palmeiras vai ter para esse segundo semestre. Um deles ainda não anunciado, mas já apalavrado é o Riai. Tem até vídeo aqui no canal falando um pouco sobre o Riai e como ele pode ser encaixado no Palmeiras. É um lateral de mais apoio, de mais chegada à frente, então tem uma característica diferente da do Marcos Rocha, por exemplo. Mas também pode aparecer numa faixa mais central, então numa lógica de manter o Estevão bem aberto por um lado do campo, ter o Veiga mais por dentro, talvez o Dudu encostando nele, você vai ter o Riai podendo ser esse cara que vai se aproximar por uma faixa mais central, e aí o Piquerez sendo o cara que vai ultrapassar por aqui. É uma questão de ajustar um pouco as dinâmicas, né? O Palmeiras não está tão habituado a isso, mas o Riai oferece também a possibilidade de dar muita profundidade, de abrir campo por esse lado. A questão é que o Estevão tem jogado muito bem por aqui, né? Não joga preso pelo lado, faz as diagonais, mas ele tem partido por esse setor do campo e tem jogado bem, né, nessa função de jogador mais aberto. Tem para chegar no Palmeiras também o Felipe Anderson, né? Vai se juntar ao grupo aí quando a janela abrir e pode ser tanto um jogador para partir como um meia da direita para dentro, como da esquerda para dentro, como ser também um jogador que possa atuar nessa faixa mais central, na vaga especificamente do Rafael Veiga, né? Na Lazio ele foi muito bem da direita para dentro na maioria dos momentos, com três zagueiros, ou jogando num sistema com três zagueiros, onde ele era um meia atrás de um atacante, né, numa dupla atrás de um centroavante, ou até mesmo como um ponta, né, um meia pelo lado direito que vai abrir campo para que o lateral possa ultrapassar bastante. Mas pode jogar nessa faixa um pouco mais central aqui, o Felipe Anderson. E aí o Maurício, que chega do Internacional, é uma peça que pode agregar também algumas possibilidades. No Inter, o Maurício partia invariavelmente da direita para dentro, para ser um armador a mais. Como eu disse, o Palmeiras tem o Estevão que joga por aqui e está muito firme nessa posição, tem entregado um desempenho muito bom.
Então, num primeiro momento, não tenho certeza se o Maurício vai ser usado pelo Abel por aqui. Mas aí há uma outra possibilidade, do Maurício jogar pelo lado esquerdo, e essa possibilidade é uma que eu visualizo com alguma chance aí do Abel tentar trazer uma dinâmica que faça essa possibilidade de funcionar um pouco melhor. Ter o Maurício saindo como um meia da esquerda para dentro, como fez em muitos momentos o Gustavo Scarpa no Palmeiras, e aí tendo o Piquerez para poder fazer as ultrapassagens, né? Então o Maurício podendo dividir essa faixa um pouco mais central com o Felipe Anderson, ou até mesmo com o Rafael Veiga, podendo ser um articulador mais por dentro, né? É um jogador que rende mais da direita para dentro, ou rendeu melhor assim no Internacional, mas pode ter outras possibilidades. Da esquerda para dentro pode ser uma dinâmica trabalhada aí pelo Abel para encaixar o Maurício, né, nessa faixa um pouco mais central para dividir a armação com o Veiga, ou como eu disse, com o próprio Felipe Anderson, ou até mesmo com o próprio Dudu, né, ele e Maurício jogando já numa posição mais central de início, e o Dudu saindo do lado para dentro para dar o corredor para o Piquerez poder ultrapassar. Então é um Palmeiras que de uma forma geral ganha muitas possibilidades para esse segundo semestre da temporada, e olhando rapidamente aqui para esse campinho a gente consegue observar isso, né? É um time que ganha um lateral que tem muita potência na chegada à frente, que é o Riai, mas que pode construir um pouco mais por dentro. Ganha um meio-campista que pode jogar pelo lado direito, mas tem uma boa capacidade de jogar numa faixa mais central, que é o Felipe Anderson. O Maurício é a mesma coisa, só que canhoto, que muda um pouco a característica do jogo também, e pode, porque não ser adaptado pelo Abel para jogar em uma outra função. Tem a recuperação aí do Dudu em curso também, um jogador importante nessa trajetória recente do Palmeiras. O Abel tem muitas peças na mão para essa segunda parte da temporada. É necessário também a gente visualizar que são jogadores que estão chegando, né, no caso de Riai, Felipe Anderson e também o Maurício, e que vão se adaptar a um treinador novo, a uma equipe nova, a novas dinâmicas de jogo, meio a temporada. Não tem pré-temporada, então eles vão ter que se adaptar aí meio que com o carro andando. E isso nem sempre é um desafio muito simples, muito fácil, né? O Abel também vai ter um pouco desse percalço aí no meio do caminho. Mas não me parece um absurdo afirmar que o Palmeiras tem um dos elencos mais fortes do Brasil nesse momento e com boas possibilidades de brigar por todos os títulos que disputa nessa temporada.